E disse a Jacó: dá-me filhos, ou senão eu morro. Olá, eu sou a Ilma Kelly, você está no meu lugar, que é o seu lugar de desenvolvimento e aprendizagem, e aqui a ideia é fazer com que você desperte seu interesse pela leitura, pelo conhecimento. Se você quer isso, então se inscreve, curte, compartilha, porque você ajuda a fazer com que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas. E hoje a história que a gente vai trazer é muito pertinente, é uma história já conhecida, com certeza você já ouviu falar por aí. É esse livro aqui, o conto da Aya, da Margaret Atwood. E aí ele vai trazer pra gente reflexões muito profundas acerca da mulher, acerca do papel da mulher na sociedade, questões sobre os dias de hoje. Falando um pouquinho da autora, ela é uma autora que nasceu dia 18 de novembro de 1939, então ela tem 80 anos. É uma autora que, graças a Deus, está bem ativa, nos traz muito conteúdo literário de qualidade, para nossa alegria. E ela é ensaísta, crítica literária, escritora desses romances profundos, ganhadora de vários prêmios literários importantes. Ela é canadense. E ela traz essa história que, na verdade, foi publicada em 1985, que foi o ano que eu nasci, e tem uma série que se baseou nessa história também, e fez com que esse livro ficasse cada vez mais conhecido também do público em geral. Ele é considerado um romance distópico, ou seja, ele trata de uma realidade que, na verdade, distorce o mundo de uma forma que a sociedade esteja num contexto distante do que aquilo que a gente considera como ideal. Então, o futuro aqui nesse livro, ele é tratado, na verdade, como algo que está longe daquilo que a gente quer que aconteça. É interessante notar também que é um futuro não muito distante dos dias de hoje. Então a gente tem referências ali de coisas que estão próximas à nossa realidade e que de um momento para outro deixaram de existir. E o que é essa realidade? Bom, existe então um cenário em que o governo ele impõe uma situação em que as liberdades são totalmente restringidas. Então não existe mais a liberdade total das pessoas, elas não têm escolhas livres, não tem o livre arbítrio, e não existem mais livros, como sempre, né? Nessas sociedades distópicas, a primeira coisa que eles fazem é tirar os livros de circulação. Não existem universidades, escolas, né, no formato que nós conhecemos, tradicionais, filmes, não tem nada que possa entreter ou fazer ou trazer algum tipo de questionamento. Então, se você tem alguma coisa relacionada a isso ainda na sua vida, nessa sociedade, você está, na verdade, cometendo um crime, e essas pessoas são penalizadas por cometerem esses crimes. Se, na verdade, você burlar esse sistema, você vai ser punido com a sua vida, inclusive. Então, a gente vê que nessa sociedade, as pessoas que acabam constrangendo esse sistema, elas são mortas e seus corpos são expostos em um muro que todos que passarem ali vão ver e vão, de alguma forma, refletir, falar, não posso fazer isso porque veja só o que pode acontecer comigo. E aí a gente vai ver então que se estabelece um regime totalitário e é um regime também teocrático. Vocês viram que eu comecei ali com uma passagem da Bíblia, que a Raquel diz que ela precisa de filhos porque senão ela morre. E aí todos os princípios ali nessa sociedade, eles são justificados por princípios religiosos, e a autora, ela vai se inspirar em regimes puritanos reais. Então ela fala que tudo que ela vai narrar ali está baseado de alguma forma em situações reais que ela verdadeiramente viu em algum momento, leu em ações religiosas extremas, em outras
referências que ela vai colocando na história, referências de xenofobia, referências de preconceito étnico, racial, enfim, todas essas referências que aparecem ali, de alguma forma ela se baseou em pesquisas que ela fez de fatos reais. E aí, claro, numa sociedade dessa, quem sofre mais? As mulheres, como não poderia ser diferente. Então, elas são as que mais sofrem nesse contexto, elas não têm direitos a absolutamente nada, elas são segregadas de acordo com o seu potencial de serviço. Então, a gente vê que elas são analisadas. Aconteceu ali na situação dessa sociedade que após epidemias, grandes impactos à natureza, mutações genéticas, grandes catástrofes, enfim, as pessoas elas foram afetadas geneticamente falando, e isso fez com que as mulheres tivessem a fertilidade prejudicada. Tem até uma referência ali que dá a entender que não só as mulheres, mas os homens também podem ter tido essa fertilidade afetada. Ela tem uma passagem no livro que me fez pensar nisso. E aí então o mundo está segregado, ele está dividido em mulheres férteis e mulheres inférteis. Se você é uma mulher infértil que teve a sorte de ser casada, estar casada com um homem que tem ali uma posição hierárquica de valor, seja um comandante nessa sociedade, por exemplo, então você deu sorte, você vai continuar ali casada com seu comandante e tá tudo certo. Se você é uma mulher infértil e não deu a sorte de ser casada com alguém com uma patente importante nessa sociedade, então você vai ser direcionada para serviços braçais, para serviços domésticos, serviços até considerados periculosos e insalubres. Então algumas mulheres, geralmente as mais velhas, que não podem mais ter filho, elas vão para colônias, e aí nessas colônias elas vão exercer essas atividades que vão acabar degradando a vida delas aos poucos, então elas vão morrendo aos poucos. E se você é fértil e não tem um comandante, alguém, né, não é casado, você vai se tornar, e vai ser treinada para isso, vai se tornar uma aia, que é esta personagem, essa personalidade que vai ser a procriadora na sociedade. Então, a mulher que vai exercer a função de procriar na sociedade. Inclusive, você não vai ser mais considerada uma pessoa na sua individualidade. Você vai ser de alguém. Então, eles colocam o nome das personagens, né? A autora coloca o nome da personagem de Off e o sobrenome do comandante que ela vai servir. Off Fred, por exemplo. Off Warren. Então elas têm esses nomes montados que estabelecem que você é posse de alguém. Isso é bem interessante. E aí existe uma profundidade na descrição das cenas que faz com que você se envolva e se sinta até naquele contexto. Então pensem só, eu até falei, né? Eu li esse livro enquanto eu amamentava a minha filha. Então, minha filha mais nova tem 7 meses, eu amamento, e nos momentos de amamentação são os meus momentos de leitura. E aí, enquanto eu lia, amamentando determinadas cenas, eu sentia uma aflição, uma angústia, porque a descrição das cenas é muito profunda. A autora, inclusive, ela narra, por exemplo, a cerimônia de... como que a gente pode dizer, de acasalamento, a cerimônia que tem ali um momento que o comandante vai ter as relações ali sexuais com a aia para que ela possa engravidar. Ela narra esse momento de uma maneira detalhada ali, aí você vai ver na história como que isso acontece, não vou te contar. E aí nós percebemos que, na verdade, o que a gente está vendo e presenciando ali é um estupro, que a gente pode chamar de consensual, então, né, hoje em dia. Então, aliás, eu acho que se basearam nessa história para chegar no conceito de estupro culposo, porque não tem outra explicação, né?
Mas voltando, então o livro ele é profundo nessa descrição. A nossa Aya, ela conta a história através de uma narrativa toda construída num fluxo de consciência, e aí ela faz alguns flashbacks com a vida anterior que ela tinha. A gente sabe que ela era uma universitária, que ela tinha uma união estável com um personagem que chama Luke, que ela tinha uma filha, e a gente fica tentando saber onde é que tá essa filha, que ela tinha uma mãe, e onde é que tá essa mãe nessa sociedade, ela imagina onde elas estejam ali. É interessante notar também que essa personagem, ela não é construída sob uma perspectiva romantizada, ela não é tida como uma heroína revolucionária, nada disso. Ela, na verdade, ela possui falhas morais que são mostradas pra gente, e aí uma delas, por exemplo, talvez seja spoiler isso, mas ela ter se envolvido com o Luke quando ele era casado. Então, a gente vê, eu acho importante dizer, porque ela não é uma super-heroína, ela é uma mulher comum, ela é uma mulher real, ela é gente como a gente. Então, a autora nos aproxima dessa personagem de uma maneira muito interessante. E aí, o final, ele vai deixar, pelo menos em mim, deixou uma super lacuna, que depois ela é um pouco preenchida pelo capítulo final. E aí aqui tá a genialidade da autora, porque ela conta a história toda de uma maneira, com um tom de narrativa, e no último capítulo isso muda totalmente. E aí ela usa essa mudança para trazer pra gente a reflexão acerca daquilo que nós acabamos de ler. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? E isso é bem interessante. Então, leia o conto da Aya, você vai amar essa história, você vai se envolver. São capítulos que são curtinhos, assim, apesar de ser um livro que você vai falar, é grande, a letra é pequenininha, mas os capítulos são tão fluidos, tão curtinhos, que a leitura passa muito rápido e ela te enriquece bastante. Deixa aqui nos comentários se você já leu, o que você achou. Um grande beijo. Tchau!